Após semanas de tensão, representantes dos Estados Unidos e do Irã se reuniram nesta sexta-feira para tentar chegar aí a um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. O presidente Donald Trump diz preferir a diplomacia, mas não descarta uma operação militar no país, né? Isso, e depois da primeira rodada de negociação em Omã, os norte-americanos anunciaram novas sanções para restringir as exportações de petróleo iraniano. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos está na Casa Branca e tem todas as informações. Patrícia, boa noite para você. Como foi essa conversa entre Estados Unidos e Irã? Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Hoje eu falo de perto da Casa Branca, aqui na capital americana. Como você disse, o Departamento de Estado anunciou sanções hoje contra indivíduos e instituições iranianas em mais um capítulo nessa negociação que ainda não teve fim. Tanto americanos quanto iranianos, Marina e Celso, afirmam que as conversas em Omã foram positivas. O ministro das Relações Exteriores do Irã pousou há pouco no Catar, onde vai ter conversas por lá também. Agora, apesar de oficialmente, os diplomatas e os enviados daqui de Washington afirmarem que as conversas nessa sexta-feira em Omã foram positivas, o Departamento de Estado acaba de emitir um alerta, Celso e Marina, para os americanos que estão no Irã. É um alerta pedindo para que todos deixem o país imediatamente, por via terrestre, se for o caso, pela Turquia. Eles afirmam que o governo iraniano tem bloqueado as redes de comunicação, cortado comunicação por internet, por telefone fixo também, rede celular, que muitos voos estão sendo cancelados. Então, esse alerta que foi emitido há pouco pelo Departamento de Estado, que é a diplomacia aqui norte-americana, é um alerta para a população dos Estados Unidos que está no Irã, falando desses riscos e pedindo que eles deixem o país de forma imediata. Marina, Celso. Patrícia, a gente vem acompanhando toda essa tensão, nas últimas semanas, que aumentaram ainda mais por conta daqueles protestos que deixaram milhares, de mortos no Irã. Por conta de toda a situação econômica do país. Agora vemos, portanto, mais esse alerta dos Estados Unidos para os cidadãos norte-americanos. Já existe, Patrícia, alguma previsão de uma nova rodada de conversa, de tentativa de negociação? Porque ao mesmo tempo que a gente vê essas negociações acontecendo, a gente vê, por exemplo, como citamos há pouco, essa ofensiva, o aumento de sanções dos Estados Unidos ao país. Bom, esse anúncio das sanções foi interpretado, Marina, aqui nos bastidores de Washington como um passo atrás. A gente veio durante toda a semana falando sobre esse assunto aqui no jornal do SBT News, sobre as rodadas de negociações e a expectativa dessa parte do mundo e também de lá. E a gente começou essa sexta-feira com esse anúncio das sanções implementadas pelo governo norte-americano. Pelo governo norte-americano. Então, isso pode ser interpretado como um passo atrás, um fato negativo, uma vez que sanções são uma ferramenta de pressão que o governo daqui usa já há bastante tempo para pressionar governos que tomem decisões que até então não são realidade. Por outro lado, é uma demonstração que a administração Trump tenta ainda outros caminhos que não o da força militar, Marina. Então, essas sanções são a prova também, Essa é uma análise que foi feita hoje durante o dia aqui por colegas e por pessoas que eu conversei também ligadas ao governo, que provam que essa é mais uma demonstração de que o governo daqui está disposto a tentar ainda outras ferramentas e outras formas de solução que não a força, que não a opção militar. Agora, Patrícia, outro assunto que repercutiu muito, não só aí nos Estados Unidos hoje, foi a publicação racista de Donald Trump. O presidente divulgou nas redes sociais um vídeo que retrata o ex-presidente Barack Obama e a mulher dele, Michelle, como macacos. Depois o vídeo acabou sendo apagado. Patrícia, o que diz a Casa Branca e qual foi a reação de democratas e republicanos?
Olha, um senador republicano, que é o partido do Donald Trump, foi extremamente duro em dizer que essa foi a atitude mais racista que ele já viu dessa administração, desta Casa Branca. O Tim Scott, que é um senador pela Carolina do Sul, Celso. Pelo menos outros 2 deputados do partido de Donald Trump também se pronunciaram de forma muito dura, usando a conta oficial de cada um no X, dizendo que foi um erro e que eles esperavam, o conteúdo ainda estava online, que naquele momento eles esperavam não só a retirada do vídeo, mas também um pedido de desculpas da Casa Branca. Democratas, em peso, obviamente, criticaram. E qual a posição da Casa Branca, você ainda me perguntou. A primeira a falar sobre o assunto foi a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que ela diminuiu o fato e o problema, Celso. A primeira, isso foi no meio da manhã, ela disse que seria uma falsa indignação e que os jornalistas que estavam cobrando uma resposta deveriam se preocupar com temas que, segundo ela, realmente importam. E alegou que esse meme, que essa imagem é parte de um vídeo maior que retrata o presidente Donald Trump como Rei Leão e outros políticos do Partido Democrata como personagens, né, desse desenho Rei Leão. Pouco tempo depois, menos de 2 horas depois, um oficial da Casa Branca mudou totalmente o tom, disse que a publicação foi um erro de um funcionário do governo norte-americano e que o vídeo já tinha sido retirado do ar. Isso era por volta de meio-dia e meia, pelo horário daqui, 14 horas, horário de Brasília. Mas a publicação, Celso, ficou no ar por cerca de 12 horas. Ela entrou no ar na Truth Social, na conta oficial do Donald Trump, por volta da meia-noite. E agora o governo afirma que a responsabilidade é de um funcionário do governo norte-americano. Parece, Patrícia, o presidente Trump desligou o botão do senso crítico, né? Patrícia, seguindo nesse caso, a gente tem acompanhado toda a repercussão também sobre o caso dos arquivos, né, do caso de Jeffrey Epstein. E muito tem sido dito nas redes sociais, principalmente, críticos do presidente Donald Trump dizendo que ele pode ter usado essa publicação racista dos Obamas como uma espécie de cortina de fumaça para dispersar as atenções que têm se voltado contra ele pelas menções nos documentos, apesar de não ser acusado formalmente de nenhum crime relacionado a esse caso tão chocante, né, que tem mobilizado os Estados Unidos e chamado, né, como a gente já citou, a atenção do mundo inteiro. Essa é uma análise, Marina, totalmente possível, né? Uma cortina de fumaça para dispersar desse assunto que tem crescido a cada dia, né? As milhares de páginas foram divulgadas há exatamente uma semana, na sexta-feira passada, a gente lembra aqui, a gente entrou ao vivo para também falar sobre esse assunto, né? Que o Departamento de Justiça afirma que o presidente Donald Trump não teve participação em nenhum crime envolvendo Jeffrey Epstein, mas o nome dele foi citado em alguns documentos, em alguns e-mails. Então, poderia ser uma cortina de fumaça. Alguns também argumentaram nessa sexta-feira, Celso e Marina, que poderia também ser uma estratégia proposital por conta das eleições de midterms que acontecerão em novembro, apesar, né, de parecer muito mais um tiro no pé, ou a versão que menos se acredita que tenha acontecido efetivamente nos bastidores de Washington, que tenha sido um erro, né, ou responsabilidade de um funcionário, como afirma o governo norte-americano. O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama ainda não se pronunciaram. Patrícia Vasconcelos, obrigado pelas notícias, pelas informações dessa sexta-feira aí direto de Washington. Uma boa noite para você.